Olá, seja bem-vindo ao Legal e Atual, o programa da TV Assembleia que mergulha no universo jurídico e nos temas do nosso dia a dia. Aqui, abordamos questões de direito com profundidade, mas de um jeito acessível, pensando em toda a sociedade. Os temas aqui tratados, sempre atuais, são analisados e debatidos com especialistas e personalidades. No estúdio, a entrevista de hoje é com o médico neurocirurgião João Carlos Souza. O Legal e Atual está no ar. Belo de se refletir. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui. Saiu de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. Saiu de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. O programa Legal e Atual conversa hoje com o médico neurocirurgião João Carlos Souza. Na pauta, as principais doenças neurológicas que acometem o ser humano, notadamente o Parkinson, hérnia de disco, neuralgia do trigêmeo, aneurisma, dentre outras. Abordaremos o tratamento clínico destas doenças e as principais técnicas cirúrgicas disponíveis na atualidade. Seja bem-vindo, doutor João Carlos. Obrigado, prazer meu estar aqui com você. Doutor João Carlos, como foi que a medicina entrou na sua vida? Eu sei que o senhor é filho de uma odontóloga e de um servidor público. Isso. É assim, desde a fase escolar, né, eu tive muito contato com essa parte da assistência, porque a minha mãe é odontóloga, professora da universidade, e eu ficava naquele ambiente da faculdade, todos achavam que eu seria dentista, mas não escolhi a odontologia, não. Acabei escolhendo inicialmente uma outra área bem diferente. Eu queria ser piloto de avião. Só fui de uma formação no ensino médio e vi que não era para mim. Eu tinha muita tontura, então não daria certo. A partir daí, então, eu me dediquei à área médica. Prestei o vestibular e fui aprovado, vestibular aqui na UFMA, sou da casa, sou maranhense, São Luís, da Gema, né? E, a partir daí, tracei a trajetória da medicina, me formei, acabei tendo uma oportunidade de fazer o último ano da faculdade fora de São Luís, foi o que me despertou para o interesse na neurociência, em especial para a neurocirurgia. Isso já faz aí um certo tempo, né? Então, eu iniciei a minha residência médica em 1995, na Universidade Estadual do Rio, uma das referências de neurocirurgia no país, e tive a oportunidade, um convite de passar um ano fora do país, onde lá eu me especializei nessa área voltada para neurocirurgia funcional, né? Uma área muito mais dedicada a intervenções específicas que podem regular, modular várias funções do cérebro em si. Aonde foi esse curso? Foi em Paris. Na realidade, eu tive a oportunidade, no último ano da residência, um professor me fez um convite e que eu deveria me preparar um intervalo de 2 anos e que eu teria a chance de passar um ano fora. Eu aceitei, casei, fui com minha esposa, né, uma aventura, né, início profissional, mas foi assim um salto, né, absurdo, em função do acesso à nova tecnologia, uma nova forma de ver o tratamento das patologias neurocirúrgicas, principalmente nessa área. Que é bem Paris é o centro dessa área no mundo? Hoje nós temos vários centros. Paris, a França em si, ela se destaca por áreas específicas da neurocirurgia. E a neurocirurgia funcional é uma delas, sim. Eu lembro que a Europa acaba sendo um celeiro. Logicamente que, guardadas as proporções, quando o Ronaldo Fenômeno teve aquele problema no joelho, ele encontrou num médico europeu também a solução, porque mandaram ele para os Estados Unidos,
Chegou lá, primeiro ele pegou um chá de cadeira do médico, não ficou satisfeito. Depois o médico falou para ele, olha, aqui se você andar é muito, se trotar, mas jogar futebol em alto nível, nunca mais. Aí um médico, me parece que também na França, ou foi na Suíça, alguma coisa assim, fez o tratamento dele, né, aliado com a fisioterapia do Filé, e acabou que ele voltou a jogar e acabou nos dando a Copa de 2002. Mas a neurocirurgia, eu tive um contato muito próximo em São Paulo, no Hospital das Clínicas, porque me chamou a atenção que eles dão para a neurocirurgia lá. Você tem ali ponto no Hospital das Clínicas para receber o paciente, porque lá tem muito acidente com motociclista. E o motociclista, por sua vez, acaba baqueando a cabeça, a coluna, e lá eles dão muita atenção para isso. Né? Quando você terminou o seu curso na França, já voltou para o Maranhão ou fez mais algum curso no exterior? Já voltei. Eu passei 1 ano, então, lá, fazendo a minha especialização, né? Eu chamo na época o Fellow, né? E aí eu vim para São Luís, a convite do nosso querido Dr. Arthur Almeida. Dr. Arthur Almeida é fantástico. Para trabalhar com ele na clínica. Ele é meu tio, ele é casado com uma tia minha. E aí recebi esse convite, outros colegas já tinham vindo. E foi muito interessante essa questão da minha residência. Olha só essa história. Tem coisas que são traçadas no destino, são bem interessantes. Eu ia fazer prova em outra faculdade. E aí um colega meu, já eram 2 colegas que estavam na minha frente 2 anos. Porque por ano você tem 2 vagas na neurocirurgia em média. E já tinham 2 maranhenses daqui, né, de São Luís, que estavam lá. Disse, não, você não vai fazer prova lá não, você vai fazer na UERJ, porque nós já estamos aqui e eu quero que você venha para cá. Aí eu, tá bom, faz minha inscrição. No dia da inscrição, ele não fez a minha inscrição. Ele pediu para um estudante da faculdade, amigo dele, fazer. E na prova, eram 2 vagas. Quem passa em segundo e quem passa em terceiro. Eu passei em segundo e o que fez a minha inscrição passou em terceiro. Ou seja, é o destino, né? E a partir daí, depois que tudo acabou, eu vim para cá e fui dar aula no SEST, como de neuroanatomia. Passei um tempo como professor de neuroanatomia, trabalhava em alguns hospitais já aqui, né? Tudo mudou muito, né? E aí abri o concurso para o hospital universitário, para a UFMA. E nesse período, tinha chegado, prestei a prova, graças a Deus fui aprovado, né? E já sou médico do hospital universitário há mais de 20 anos, né, no HU. Doutor João Carlos, aqui no Maranhão nós temos muito motociclista, como tem em São Paulo, não na mesma proporção, logicamente, mas a grande clientela do neurocirurgião hoje é proveniente de acidente de trânsito? Como é que é hoje a atuação do médico neurocirurgião? Sim. A neurocirurgia, ela é uma especialidade extremamente ampla, né? Você tem vários segmentos. Você tem a urgência, as emergências em si, que remete diretamente aos acidentes, mas não é só a questão do acidente de trânsito, você tem os sangramentos cerebrais súbitos, né? Você tem os traumas tanto de crânio como de coluna, né? Por isso o motociclista, ele faz parte de um grupo do politraumatizado, né? Porque pela velocidade, pela intensidade do trauma, então várias especialidades elas estão agregadas ao atendimento desse paciente. Então ele faz trauma de crânio, ele faz trauma de coluna cervical, e aí ele pode ficar tetraplégico, ele pode fazer trauma de coluna torácica ou lombar e ficar paraplégico. Outras lesões que demandam ortopedia, demandam cirurgia geral. Mas a neurocirurgia em si, ela tem sub-áreas. Você tem as áreas relacionadas à neurocirurgia funcional, né, que vai fazer uma avaliação de qual função de uma determinada área está deteriorada ou com pouca funcionalidade, ou perdeu e pode ser modulada. Essa é a neurocirurgia funcional. A neurocirurgia voltada para a dor, no caso a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor lancinante na face. Eu conheci uma pessoa que tinha a mudança que aconteceu na vida dele de uma pessoa ativa, extremamente produtiva,
para uma pessoa que vivia enclausurada, sentindo dor, foi assim um negócio terrível. É terrível, é uma das piores dores que o indivíduo pode sentir. Imagina você sentir um choque no rosto, que vai e volta, e pode ir e voltar várias vezes ao dia, e que você não tem um analgésico que lhe resolva, a não ser medicamentos muito específicos, muitas vezes partir para neurocirurgia mesmo, né? No caso dele, na época, isso já tem bastante tempo, ele já é falecido, na época a gente não tinha tecnologia que tem hoje, ele recorreu a tudo, até a cirurgia mediúnica ele fez. Sim, se recorre a tudo. O ícone... Ele não conseguia comer. Sim. A tradução mais emblemática da neuralgia do trigêmeo intensa é aquele paciente que chega com a mão no rosto, com muita dor, desesperado, que praticamente já perdeu toda a dentição. Porque o primeiro caminho é achar que é uma patologia odontológica. E numa situação, realmente porque você não atinge o conhecimento em todas as especialidades, né? Hoje está muito mais difundido, mas imagina isso há muitos anos atrás. Você achava que era patologia odontológica e arrancando, retirando os dentes. Na verdade, ele ocorre aonde? É na mandíbula? Não é uma disfunção, é uma disfunção na via trigeminal. A via trigeminal, o maior representante é o nervo trigêmeo, que ele sai lá do tronco cerebral, dentro do crânio, dentro da cabeça, no cérebro, e ele tem um trajeto próprio, e na face ele se distribui em 3 ramos. O ramo frontal, o mandibular, o oftálmico, o mandibular e o maxilar, né? São 3 ramos. É oftálmico, maxilar e mandibular. E ele pode começar do nada a disparar a dor, né? Você tem uma situação que você não sabe explicar. Existem situações anatômicas, na maioria das vezes, você acha um vaso que está encostando no nervo, mas em outras situações você não tem uma explicação palpável. Você tem dor, você tem uma disfunção, mas eu não consigo achar anatomicamente algo que me explique. Tem tratamento para isso? Tem tratamento para isso. Era a pergunta que eu lhe fazia em seguida. Como trata? Pois é, inicialmente você tem o tratamento clínico, medicamentos específicos que não são analgésicos, eles são remédios para tratar convulsões e que você usa para o controle das dores. Se o paciente ou não tem um controle satisfatório da dor com o remédio, ou se ele tem efeitos colaterais, ele não consegue tomar o remédio nem aumentar as doses, aí você vai partir para tratamento cirúrgico. Quais? Digamos que você faça uma angiorressonância, uma ressonância mais específica para estudar o vaso, você vê um vaso encostado no nervo. Você está autorizado a propor ao paciente que você faça uma cirurgia invasiva que vai descomprimir esse vaso. Caso não haja, você tem procedimentos faciais, que vão lá na área de distribuição da dor e você faz uma coagulação daquela área, você interrompe a via. E aí você pararia o influxo de dor. Doutor João Carlos, uma coisa que chama a atenção com relação a esse ramo da medicina é que em alguns momentos ele se confunde com outros. O senhor falou mesmo que a neuralgia do trigêmeo, as pessoas associam muito à odontologia. E não é. Também a coluna, que todo mundo atribui à ortopedia, o problema de coluna, e que o seu ramo da medicina trata completo a coluna vertebral, né? Também. Esse é um dos grandes desafios hoje da medicina em termos de tratamento de patologia de coluna. É a questão do diagnóstico. Na realidade, a medicina ela se baseia em princípios muito básicos, né? Ela se baseia no conhecimento anatômico e funcional, ela se baseia na história natural de uma doença e ela se baseia no exame clínico dos pacientes. Então, você não vai tratar uma doença em si através de uma imagem. Esse é o equívoco que muitas vezes acontece e os resultados são catastróficos. Então, na realidade, a neurocirurgia é uma área que ela tem muita atenção pelo fato de a gente estar mexendo com áreas muito específicas e nobres funcionais. A gente vê o paciente como um espectro funcional e anatômico, não só um anatômico. Então, o fato de você ter hérnia de disco não quer dizer que você tem que operar da hérnia de disco.
A hérnia de disco só tem importância se ela for a causa daquela dor que você está sentindo. Eu ainda vou te dizer mais de 99% dos casos não são cirúrgicos. As patologias de coluna, na grande maioria das vezes, são tratadas com estratégias clínicas gerais, perda de peso, atividade física bem realizada, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física. Né? Tem uma máxima oriental que diz o seguinte: o indivíduo deveria comer e sentir um pouquinho de fome no final, porque a informação do estômago para o cérebro demora a chegar. Dormir bem, dormir bastante e se exercitar. Então são princípios, e a coluna é o sustentável, é o eixo, né, de sustentação. Imagina o estresse que não sofre uma coluna o dia todo. Eu fiquei preocupado com essa questão da oriental, porque eu como muito, eu durmo muito e não me exercito. Ou seja, o dormir já até melhorou um pouco, mas tem que mudar, porque a conta chega. Nós vamos continuar nessa parte da coluna vertebral, principalmente na questão da hérnia de disco, mas nós temos que fazer um rápido intervalo. Perfeitamente. O Legal e Atual volta já. Estamos de volta com o programa Legal e Atual pela TV Assembleia. E no estúdio, o nosso entrevistado da semana é o médico neurocirurgião Dr. João Carlos Souza. Dr. João Carlos, voltando a essa situação da coluna vertebral e da hérnia de disco. Antigamente, você tinha uma cirurgia que era feita diretamente na área da coluna. Eu sei disso porque eu tenho um primo que se submeteu a uma cirurgia dessa natureza no Ceará e ficou paralítico. A técnica, durante muito tempo, passou a ser uma incisão pela lateral. E hoje, como se trata a hérnia de disco? Sim, então, o princípio, né? A hérnia de disco, para ela ser tratada cirurgicamente, ela tem que ser a causa de uma compressão da raiz nervosa. Então, vamos partir desse princípio. Você tem aqui os anéis, né? Mostra ali para a TV a vértebra, né? No meio da vértebra tem um disco, né? Como se fosse um amortecedor do tênis X. E no meio passa o que a gente chama de o nervo... As raízes nervosas, elas vão descendo, em cada nível de uma vértebra em relação à outra, elas saem e vão ter uma distribuição específica no membro inferior. Então, você tem a primeira vértebra lombar, até a quinta vértebra lombar. Em um intervalo entre a primeira e a segunda, você tem duas raízes que descem. Elas vão se reunir, formando um plexo, uma reunião, e vão descer para áreas específicas da perna. Então, o que quer dizer uma hérnia que comprime uma raiz nervosa? Ela causa dor, ela causa incapacidade funcional e ela causa uma distribuição específica num território. Então, aquela raiz nervosa, eu sei claramente para onde ela vai. E a dor, a irradiação, a dormência ou a limitação por reflexos que estão diminuídos ou abolidos, ela vai ter uma distribuição específica. E qual é a indicação da cirurgia de hérnia? A cirurgia de hérnia de disco, ela tem indicações específicas. Ela tem que ter uma dor intratável, ou seja, você fez fisioterapia, analgésicos, terapias comportamentais, não resolveu. Você tem um quadro de fraqueza muscular naquele território da hérnia. Você tem alterações dos reflexos, que são testados no exame neurológico. Isso, sim, é uma hérnia com uma indicação cirúrgica. Não é o fato de você ter uma hérnia, você vai operar porque você resolveu operar. Até porque existe uma síndrome chamada de síndrome dolorosa após procedimento em coluna vertebral. Então você tem que evitar ao máximo. Nenhuma cirurgia é passível de riscos e complicações. Doutor João Carlos, no meu caso específico, eu tenho o que se chama de coluna em bambu. Eu tenho uma calcificação tanto na dorsal quanto na lombar. É tratável pela neurocirurgia ou é tratável pela ortopedia, o bico de papagaio? Tá, aí a gente vai falar do princípio. O fato de ter bico de papagaio não muda muito. O meu tá quase um bico de tucano. Já deve ter uma floresta, né? Tá um problema seríssimo. Seríssimo. A grande questão é essa. O que a gente tem que perceber
e refletir é a causa e efeito. Não é pelo fato de você estar vendo o bico de papagaio, até porque acima dos 45, 50 anos, todas as pessoas irão ter alterações anatômicas e radiológicas. Vai aparecer alteração de qualquer jeito. Então, o japonesinho ali que está fazendo ginástica, pulando, saltando, um indivíduo com uma idade mais avançada, ele vai ter alteração do corpo. Mas ele terá, não, mas ele tem alterações na coluna e não tem dor. Eu tenho. Então, aí vem outra questão. Então, nós temos que buscar o diagnóstico da dor. Qual é o diagnóstico da dor? Aquilo que você está vendo na imagem tem relação com a dor? E aí vem as diversas estratégias de tratamento. Né? A fisioterapia, a perda de peso, né? A questão comportamental. Eu estou tentando perder peso. Não, sabe, porque senão você vai começar... É uma outra situação que eu acho, que eu defendo muito, e eu falo bem para os meus pacientes. Operar é uma coisa muito fácil para mim, eu faço todo dia. Agora, ter certeza que eu vou lhe operar e você vai ficar bem, aí é essa certeza que eu tenho que ter, essa certeza tem que ser maior. Eu não pretendo me operar. Pois é, ninguém quer, né? Alguma coisa anquilosante. Espondilite anquilosante, é uma patologia reumatológica com um padrão genético e um padrão com marcador inflamatório e que tem tratamento clínico excelente. Tem medicamentos hoje ultramoderna que ataca justamente esse princípio inflamatório e a pessoa sai de crise. A fibromialgia, que tanto se fala, eu tenho até uma colega de turma, a Ingrid, que se reclama muito de fibromialgia. Dizem que também é uma doença lacerante, né? A dor é terrível, bem delicada. Né? Minha esposa tem, né? E assim, é realmente desgastante. Porque, da neurocirurgia também? A síndrome fibromiálgica, porque a fibromialgia em si, ela não é uma doença onde você observa uma causa única. Ela faz parte de uma síndrome. Essa síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que traduzem um comportamento patológico. Ou seja, a fibromialgia ela tem princípios. É uma dor generalizada, né? Na verdade distribuída pelo segmento corpóreo, traduzido por contratura, dores, espasmos, a sensação de queimação, frio. Está associado muitas vezes a alterações do sono, dor de cabeça. Então, é um contexto. E o que a gente sabe é que, para que você tenha um controle melhor dessas dores, você tem que, faz parte, uma estratégia terapêutica mais ampla. Atividade física, higiene do sono, medicamentos específicos e a atividade física, principalmente com atividades aeróbicas e de alongamento, relaxamento, você atinge um controle, né? Muitas vezes mais ou menos satisfatório, e a pessoa tem que fazer parte de uma estrutura, de um tratamento. Não existe um medicamento que você vai fazer, não existe um procedimento que você vai fazer que vai lhe trazer um alívio duradouro. É uma continuidade, é um tratamento em continuidade. Então, Patrícia, além de ter o médico para tratar em casa, ainda tem a possibilidade de fazer o exercício na RD Performance. Na RD, é isso mesmo. E faz, né? É a alternativa, como eu digo. Não adianta você se enclausurar na lamentação do problema. Você tem que procurar alternativas, a solução. Né? Você tem que... Graças a Deus a gente teve esse presente agora, né? A gente conseguiu entrar agora por um outro ramo agora, que ela acaba assumindo as atividades por lá. Mas é isso. Existem situações, como nós estamos falando, quer dizer, imagine só se ela for fazer uma ressonância da coluna e tiver uma hérnia de disco e alguém decidir operar. Não tem o mínimo sentido. Não faz parte da síndrome isso. O que ela sente não é uma dor, o que muitas pessoas sentem por aí, não é uma dor que está no exame. As dores não estão nos exames, os tratamentos não estão na radiologia. O exame, desde que ele surgiu, ele é complementar. O exame é complementar. A avaliação clínica é saber o que o doente conta e se o doente tem dor, acredite, porque só quem tem dor é quem sente.
Mas você imaginar que o pessoal, não, isso não é dor, está fingindo. Ninguém finge que tem dor. A dor existe, ela é real, ela é mental, ela é física, ela é comportamental, ela é ambiental e precisa ser encarada como uma doença séria, né? Doutor João Carlos, meu pai, quando veio embora de Santa Rita para cá, para estudar, ele morou na casa de um casal, João e Bibi. E com o tempo, depois que eu nasci, já estava mais taludinho, ele me levou para conhecê-los. E o João, durante um tempo, acabou indo nos buscar no colégio e tudo. Ele tinha um táxi. A dona Bibi tinha Parkinson. Foi o primeiro contato que eu tive com o Parkinson. E o senhor é uma das maiores autoridades no Maranhão em Parkinson. Como ocorre a doença de Parkinson? Como é o tratamento clínico e o que a gente tem de cirúrgico hoje em Parkinson? Então, a gente tem que entender a doença de Parkinson como uma doença em que o diagnóstico ele é um diagnóstico inicialmente clínico, né? Existem várias situações que podem simular a doença de Parkinson. E eu ia, inclusive, lhe perguntar isso, porque a doença do boxer, né, do lutador, foi associada há muito tempo com o Parkinson por conta do Muhammad Ali, que teve Parkinson também. Sim. O Maguila ficou meio tanso, né? E às vezes associam, mas não é a mesma coisa, né? Sim, não é. Você tem situações que nós chamamos de parkinsonismo. Então, são situações que simulam a doença de Parkinson, mas não são. Doenças degenerativas, como a doença do Boxer, né? Várias microlesões cerebrais, vão causando alterações que simulam uma doença de Parkinson. Medicamentos, remédios para tontura, que antigamente se dava com muita frequência, podem intoxicar o indivíduo e gerar sinais e sintomas como se fossem Parkinson. Outras doenças e situações são os Parkinsons atípicos, que não são doença de Parkinson. Vamos falar de doença de Parkinson, né? É uma doença degenerativa, porque ela é progressiva, ela vai progredir, ela é causada, na realidade, a apresentação dela é uma diminuição da produção de um neurotransmissor que é a dopamina. Nós não sabemos ainda por quê. Nós sabemos que esse processo degenerativo acontece em áreas específicas do cérebro. E essa dopamina, ele interfere nos circuitos motores e não motores. O Parkinson não é só uma doença motora, ela tem fenômenos não motores também, como alteração do equilíbrio, dormências, choques, queimação. Ela pode ter quadros de dor associados, dores musculares, elas podem ter alterações autonômicas, como sudorese, constipação, perda do olfato. Mas não é só, então não é só o tremor. Não é só tremor. E ela pode também afetar, em quadros mais avançados, o cognitivo. Existem síndromes demenciais em Parkinson avançado. Esse é um cenário que pode ocorrer no doente de Parkinson. Mas qual é o cenário clássico, né? O Parkinson, ele não é um elemento isolado, um sintoma isolado, até porque nem todo tremor é Parkinson, né? Nós temos vários tipos de tremor que não tem nada a ver com Parkinson. O Parkinson, clinicamente falando, ele é traduzido por um quadro de tremor, que normalmente inicia unilateral, e aí depois pode haver a progressão para bilateral. A rigidez, que é a dificuldade em você fazer extensões ou flexões de uma forma muito mais rápida no indivíduo. Dona Bibi, ela tinha a mão assim meio dura e tremia. Tremia, e a lentidão do movimento. Então, são os sinais cardinais, os mais importantes. É claro, dependendo do quadro, do início, você pode ter um fenômeno, um elemento mais preponderante do que outro. Mas, no avançar da doença em si, eles vão ficar bem mais nítidos. Existem as formas, tem gente que treme mais, tem pessoas que têm mais rigidez, né? Então, são formas de Parkinson. E o avanço do tratamento diz respeito às medicações inicialmente. O tratamento é clínico, você usa um substituto da dopamina, uma forma medicamentosa, em que você oferece para o paciente essa medicação em intervalos regulares e você, na maioria das vezes, consegue um controle. Outras medicações que ajudam essa medicação a ter um efeito melhor,
Mas o detalhe é que, quando o tempo vai passando, essa própria medicação ela já não tem um efeito tão satisfatório. E você Pode fazer um complemento alimentar também para ajudar? Existe todo um contexto alimentar, existe todo um contexto físico, educação física, atividade física, fisioterapia. Como o parkinsoniano pode ter comprometimento da fala, a fonoterapia também tem que ser instituída, não só para a questão da fala, mas o exercício do fenômeno de deglutição, porque ele começa a ter fenômenos de engasgo, né, com a própria saliva, né, e toda a dinâmica do dia a dia, porque nós estamos falando de um paciente que tem a cognição perfeita e ele está começando a ter comprometimento motor. Então ele tem que ser acolhido por várias especialidades, né? Ele tem que tomar um remédio, ele tem que fazer atividade física, ele tem que se preocupar com a fala e com a deglutição, com a terapia do dia a dia. Então, a terapia ocupacional é muito importante os pacientes parkinsonianos. E quando chega para a parte cirúrgica? Pois é. Então, assim, qual seria... A técnica aplicada hoje, considerada mais moderna, é de um cientista francês, né? Sim, ele que descobriu, na realidade, operando pacientes com tremor. Ele fazia um procedimento que era um procedimento ablativo, que é uma coagulação, e ele resolveu fazer um estímulo naquela área. Ele viu que o estímulo também melhorava fenômenos de Parkinson. Ele ainda é vivo, esse senhor, ainda é vivo. O Dr. Benabide. E, a partir daí, a neuromodulação, né, a estimulação cerebral profunda, ela começou a ganhar espaço. Hoje, praticamente, mais de 150, 200 mil pessoas no mundo já foram operadas com a estimulação cerebral profunda para a doença de Parkinson. Mas o importante falar é que você tem critérios de indicação da cirurgia. Então, quais são as indicações? Quando você escolhe um paciente, você propõe ao paciente uma terapia cirúrgica, né? Então, seriam pacientes que têm pelo menos 5 anos de doença de Parkinson. Por que 5 anos? A média em si. Um número meio cabalístico, né? Mas por quê? Porque os estudos mostraram que se você faz um tratamento adequado com pacientes por 5 anos, você consegue filtrar nesse intervalo aqueles pacientes que você achava que era doença de Parkinson e que não são doença de Parkinson. É um outro tipo de parkinsonismo, como os Parkinsons atípicos, e que eles não vão responder à terapia cirúrgica. É como se fosse um TEA do Parkinson, né? Isso, tem um espectro. Um filtro. Né? Várias doenças que se... Isso. Os pacientes que têm uma flutuação motora. O que é flutuação motora? Ou seja, o remédio, você dá o remédio e ele começa a fazer o efeito, o paciente destrava. Ele começa a caminhar, ele controla o tremor, ele tem a vida social dele estabilizada, só que esse remédio, em média, ele dura umas 3, 4 horas. E aí você começa a ter um declínio daquela função e ele trava. Aí você dá o remédio de novo, ele vai melhorando. Então, essa flutuação motora, ela causa muito desconforto para o paciente. Ela causa impedimento, ela causa depressão, ela causa uma Eu fiquei imaginando a depressão. Né, apatia. O paciente já fica preocupado, que horas eu vou travar? Será que eu vou travar daqui a pouco mesmo? E você pode ter, além do travamento, fenômenos chamados discinesias. Quando o remédio vai começando a fazer efeito, ou no final do efeito, você tem movimentos anormais. Involuntários, movimentos normalmente tipos de dança, contrações, né? Entendi. Então, quando o paciente já está nessa fase, você propõe uma terapia, que é uma terapia hoje aceita no mundo todo, uma terapia eficaz, uma terapia segura, uma terapia feita com o paciente habitualmente acordado, onde ele participa da cirurgia, onde você vai implantar um eletrodo, que é um microcabo, né? Algo muito delicado, e você não bota isso aleatoriamente, você faz imagens, localiza a área que você quer colocar esse eletrodo. Essas imagens são levadas a um sistema computacional que faz fusões de imagem, com ressonância com tomografia. Além disso, um planejamento onde descreve claramente o trajeto que esse eletrodo vai percorrer no cérebro do indivíduo,
fazendo com que você escolha áreas onde não tem vaso que possa ter lesado, que possa ser lesado, não há estruturas nobres que possam ser lesadas. Então, tudo é muito bem controlado. E a partir daí, durante a cirurgia, depois que você colocou o eletrodo num ponto que você acha que é o ideal, e que tudo lhe mostrou que é ideal, você ainda testa no transoperatório a função do paciente. Você liga aquele equipamento, provisoriamente, é claro, e você tem as funções testadas. O paciente para de tremer, melhora da rigidez naquele momento da cirurgia. Então, é hoje um avanço tecnológico inquestionável, né? Não existe mais questionamento em relação ao procedimento de estimulação cerebral profundo para tratamento, para controle de sintomas da doença de Parkinson. Não existe cura, a doença de Parkinson não tem cura, isso é importante, porque muitos meios aí de comunicações vincularam recentemente um método que curou um paciente que estava com Parkinson há 30 anos, não existe cura, né? Você controla os fenômenos indesejáveis e que estejam causando realmente um empecilho do cotidiano daquele indivíduo. Doutor João Carlos, nós vamos ter que fazer um segundo encontro, porque o conteúdo é enorme, o papo extremamente agradável. Nós não conseguimos chegar, por exemplo, na endoscopia para o tratamento da coluna vertebral. E tem muita novidade na endoscopia aí. Eu fui procurar aqui a paralisia supranuclear progressiva, nós temos aquela, acho que é a amiotrófica lateral, né? Esclerose lateral amiotrófica, exatamente, que é um outro grupo de patologias. Pois né? Então são muitas patologias dessa sua área e que eu acho que nós vamos ter que fazer um segundo encontro para poder esgotar pelo menos uma parte substancial desse tema. Queria muito lhe agradecer a presença no nosso Legal e Atual, ver que tratamos de temas extremamente atuais e eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estarmos dentro de um ambiente tão descontraído e principalmente que tem por objetivo esclarecer sobre alguns temas realmente muito importantes na medicina atual e que a gente consiga, né, incrementar esse conhecimento e trazer um alívio, um resgate da medicina moderna e de um papo tão descontraído com o meu grande amigo Sérgio Murilo, né, de muitos anos. E é sempre um prazer estar aqui e eu já aceito prontamente o convite para as próximas reuniões. Muito obrigado. O Legal e Atual está chegando ao fim. Espero que você tenha saído mais informado e consciente das principais patologias que afetam o ser humano. Você vai ter este programa na próxima quinta-feira, às 15 horas, pela TV Assembleia, canal aberto 9.2 e também pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pela presença e até o próximo programa.